Então vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Meu título está assim: A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Olha só, já tem algumas coisas interessantes aqui. Ele começa esse capítulo falando acerca da fé, certo? Da fé. E às vezes falar isso é até bonito, é até meio bem cristão você falar sobre fé e tudo, mas de fato vamos desmembrar o que é a fé em si. Primeiro de tudo, a gente já teve uma aula aqui sobre a carta que Tiago escreveu, que ele falava lá que a fé ela só é eficaz se ela tiver obras. Ah, tá. Então a gente já tem uma pista de uma aula lá atrás que a gente teve, a questão de que ele fala, né? A fé sem obras é morta. Aqui o autor dessa carta aos Hebreus tem falado acerca da fé, acerca das coisas que não são visíveis, a gente não vê. Mas a gente tem a plena convicção, a certeza absoluta que existe, que se move e que há. Quer um exemplo? Deus. Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. A gente não vê Deus, eu não olho para o céu e vejo ali a aparência dele, o formato, eu não consigo tocar ali nele. Mas pela fé, ou seja, pelo que eu acredito, eu sei e tenho plena convicção no meu coração de que existe um Deus que é o nosso Pai. Existe. Natan, me prova. Bom, eu tenho a Bíblia para te provar. Mas você pode falar, não acredito na Bíblia, não creio na Bíblia. Eu não tenho o que fazer. É simplesmente pela fé que eu creio que existe um Deus, que é o nosso Pai. É pela fé que eu creio que Jesus Cristo irá um dia nos salvar. Ou seja, tudo pela fé, tudo no campo, eu diria, invisível das coisas. A gente não vê. A gente não vê. Isso me fez lembrar uma coisa de Jesus, quando ele fala bem-aventurados que não viram. Tem um versículo que ele fala, nossa, agora me falhou a memória, mas ele fala assim, bem-aventurado aquele que não me viu, que não viu, que não tocou ali, porque os discípulos, quando estavam com Jesus, tocaram, falaram, conversaram com ele. E essa bem-aventurança Jesus Cristo professa para os que não viram, ou seja, nós. Não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem na minha existência. Então, você começa a perceber algumas coisas na vida. A primeira delas é acerca da fé. Cada um tem a sua fé. Que bom que nós compartilhamos a fé em Jesus Cristo. Ótimo, por isso somos cristãos. Compartilhamos essa crença em Deus, nosso Pai. Ótimo, Natan, legal. É por essa razão que a gente tem feito cultos durante anos e anos e anos, porque cremos no nosso Deus Todo-Poderoso. Beleza. Provas. Aí agora começa a história. Eu, Natan, tenho minhas provas, o que me traz a convicção das coisas, para mim. Se eu te falar, isso até pode te fortalecer. Mas se você for bem cético, se você for bem aquela pessoa, não, tem que provar cientificamente, tem que provar empiricamente, aí é contigo, aí é com você mesmo. É você ter as experiências de Deus na tua vida. Que podem ser experiências de salvação, experiências de libertação, experiências de cura, experiências de você realmente se ver desolado, mas sentir, saber que tem um Deus ali do teu lado.
Isso é uma particularidade de cada um. Pode ser que você, como cristão, que já confessou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, ainda não tenha experiências, fatos que você pode ver Deus agindo. E como você faria ou como você faz para, de fato, viver essas experiências com Deus? Eu te digo uma de cara. Se você está na escola bíblica, buscando, aprendendo a palavra, você já deu um passo muito importante na tua vida. Porque você está na busca. Está buscando alguma coisa que você não vê, que você não... Mas o teu coração sabe que você tem que ter esse tempo ali. Ótimo, é um passo. E agora você começa a ter outros passos, outras ações. Ou melhor dizendo, outros atos. A gente já estudou a carta aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos de fé. Então agora a gente começa a entender um outro campo invisível aí. Como é que pode a gente crer numa coisa que a gente não vê? Como é que pode alguém, por exemplo, profetizar ou falar alguma coisa que diz respeito ao futuro sem ver, sem a gente ver? Não sei se vocês já viveram experiências assim, que remetiam a algo que aconteceria no futuro. Ninguém sabe o futuro. Mas o futuro chegou e você viu de fato isso se cumprir. Olha só. Ou seja, não estava visível ao olho nu, mas você viu o cumprimento disso. Parabéns, uma experiência que você já teve com Deus. Vocês estão começando a reparar que nós precisamos ter atos para que essa intimidade ela seja muito mais efetiva, mais assim próxima com o Senhor Deus? Como é que eu sou um cristão, venho ao culto, até louvo, adoro ao Senhor e não vivo as experiências do Evangelho, da salvação? Alguma coisa está acontecendo de errado. Ou você pode estar vivendo numa vida em pecado, porque o pecado de fato afasta a gente de Deus, ele afasta. Ou você pode estar até um pouco morno, né, como diz na Bíblia ali, frio, morno, ou seja, você está ali meio que batendo, fazendo um protocolo de estar, de fazer, só que o teu coração não está naquilo. Está começando a reparar? Ah, Natan, mas eu conheço um fulano de tal da minha família que era um pastor que, nossa, viveu tantas experiências, foi curado disso, depois Deus abençoou ele com isso e tudo. A gente vê, de fato, muitas pessoas assim à nossa volta, vivendo experiências com Deus. Mas e quanto às suas? Né? Eu digo isso para mim também. E quanto às minhas experiências com Deus? Quais são os atos que eu preciso fazer para viver? Olha só, interessante, né? Interessante. Eu digo uma recente, minha, agora particularizando, né, minha. O ato de eu simplesmente me desprender das minhas coisas. Me desprender das coisas aqui que me tentam me enraizar nesse mundo. Tentam me enraizar nesse mundo. A partir do momento que eu tenho o ato de desprendimento, ótimo, é como se eu abrisse uma porta e agora eu visse um campo espiritual, um acesso, abrir um acesso agora para eu ver realmente o que será o céu, o que será a minha vida com Deus. Natan, legal, você contou uma particularidade sua, um ato seu. Mas e eu que ainda... Eu tô na caminhada, eu já entreguei minha vida ao Senhor Deus e tudo mais, mas o que eu preciso mais fazer? Quer um ato? Quer um exemplo de um ato? Se libertar, buscar a libertação de um pecado que você faz há anos e anos e anos e anos. Ou seja, a partir do momento que você tem esse ato, lembra, abre-se um acesso a você viver essa experiência mais
próxima, mais íntima com o Senhor Deus, e aí Ele conceder experiências a você. Experiências de cura, experiências de salvação de pessoas aí da sua família. Estão entendendo? Então, assim como ele diz aqui, olha o 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora a gente vai saber quais foram esses bons testemunhos aí que a galera que já era lá do Antigo Testamento, né? Muitos e muitos anos atrás, viveram por causa que creram em coisas que não viam. Vamos ver alguns exemplos aqui. Versículo 4. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis, olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nossa. A gente só leu 4, né? E já vamos relembrar. Abel, Caim e Abel. Lembram lá dessa história do Antigo Testamento? Os filhos, né, de Adão e Eva. Lembra que Abel entregou lá um sacrifício, o cordeirinho imaculado dele, né? O melhor que ele tinha lá, ele entregou como oferta a Deus, enquanto Caim entregou ali realmente algo que não foi do melhor e isso acabou não agradando a Deus. Lembram desse exemplo? Qual foi o resultado, o fim dessa história? Caim se encheu de inveja e matou Abel, o irmão dele. Muito injusto isso que ele fez, né? E muito covarde isso que ele fez também, mas matou porque o coração dele se encheu de inveja. Mas olha o que o autor aqui está falando. Olha o que ele escreveu. Também mesmo depois de morto ainda fala. Quantos, né, desses que a gente está estudando sobre os discípulos, né, as cartas e tudo mais, quantos desses discípulos já se foram martirizados pelo Evangelho, né, por guardar a palavra, e que mesmo morto ainda falam. Deixaram registrados aqui histórias como essa de Caim e Abel, registrados ali para toda a humanidade em milhares de gerações entenderem e saberem, aprenderem sobre essa história, que foi uma história de entrega, né, de primícias, de desprendimento. Um se desprendeu do melhor, o outro se desprendeu de uma coisa que não fez muita falta ali para ele. Esse exemplo o fez chegar até nós para a gente entender, poxa, então Abel, por ter tido essa entrega voluntária, ele que quis entregar o melhor ali, isso agradou aos olhos do Senhor Deus. Agradou. Senhor Deus viu que ele separou ali o melhor para dar. E mesmo assim Caim foi lá e matou ele. Ou seja, hoje em dia os dois morreram, mas para todo sempre saberemos que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. É esse o histórico que você quer ter para a tua vida? Saber que para todo sempre, por uma coisa que você fez, Deus não se agradará de você? Tem muitas coisas que a gente precisa tratar, moldar no nosso coração. Precisamos sim. Muitas coisas que não agradam a Deus, muitas. E pedimos que essa maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nos alcance para que quebrante de fato o nosso coração, porque estamos aqui de pé e podemos ainda mudar. Podemos ainda ter atitudes. Podemos ainda voltar atrás de erros e falhas, porque o Senhor ainda nos supre com vida. Podemos.
Deixa eu ver aqui como vocês estão comentando. A paz, família. Angélica chegou, um beijo, Angélica, boa noite. Minha tia Sandra também, a paz do Senhor. A fé verdadeira é a vontade de difundir os ensinamentos da Bíblia e de Cristo com uma convicção, respeito e certeza das Escrituras. Ou seja, olha só uma coisa interessante. Meu avô falou aqui a certeza das Escrituras, né? Você se considera um bom cristão? Nos consideramos, Natan? Já confessei o Senhor Jesus Cristo. Estou vivendo uma vida em arrependimento. Mas eu sou um bom cristão? Eu domino, pelo menos, as promessas que o Senhor deixou aqui para mim? Para eu ter certeza delas na minha vida? Olha só, a gente está um pouco atrasado, né? Porque para a gente ter certeza, primeiro a gente precisa saber, conhecer. E se a gente nem conhece? Se a gente nem abriu a Bíblia lá e foi saber buscar mais das palavras, das promessas, das profecias? Como é que eu nem sei? Como é que eu vou crer numa coisa que eu nem sei? Nem li, nem me aprofundei. Então, a fé entra justamente com ações, caminham juntas, fé e obras, fé e atos. Eu lembro da aula que a gente deu de Tiago capítulo 2, acerca da fé, que ele fala a fé sem obras é morta, era a mesma coisa da gente. Poxa, eu sou um cristão, estou vivendo uma vida com Deus e tudo mais, e a gente vê um necessitado dentro do nosso rebanho ou até no nosso cotidiano, e a gente simplesmente fala, né? Deus abençoe, irmão. Feliz Páscoa. Boa noite. Para uma pessoa que está na rua, com frio, não tem onde morar, e eu não agir. Tá entendendo? A questão de eu profetizar, falar, ter um ato de abençoar, Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, e eu não ter o ato, que é cobrir a pessoa, que é dar um casaco, que é fazer alguma coisa. Tá vendo? Que elas andam juntas, não adianta eu só falar, assim como não adianta só eu fazer. Só eu ter atos e não crer. É o exemplo que a gente vê muito aí fora no mundo de pessoas extremamente caridosas. Pessoas ali que têm uma essência de caridade muito grande, mas não crê que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. Como é que eu posso até ter essa fé, mas não crer no Deus Todo-Poderoso? Até ter atos assim, não crer. Assim como é que eu posso só falar, profetizar, dizer bênçãos para as pessoas sem eu abençoar? É aquilo, né? A gente às vezes parece que fica olhando para o céu esperando cair as coisas. Quando o Senhor Deus nos ensina que somos nós que precisamos agir, ter fé, somos nós. No exemplo aqui de Caim e Abel, a única ali, né, onde estava realmente repousado os olhos do Senhor Deus ali, né, na vida deles dois, era para saber o coração deles. Quais seriam as atitudes que eles teriam. O significado daquilo. Porque o material, Deus é poderoso, Deus é dono de tudo. Mas ele queria observar os corações. Assim como ele sonda os nossos corações e conhece as nossas intenções. É difícil, quer dizer, é impossível escapar dos olhos do Senhor Deus. Humanamente a gente pode se esconder, falar mentira, etc.
Mas é o Senhor Deus que sonda as nossas intenções do coração. É Ele. E Ele sabe quando de fato a gente tem fé, quando a gente crê genuinamente. Não é só ficar falando, eu creio. Não, genuinamente. Para que a gente mesmo não se engane, tá, pessoal? Às vezes a gente tá achando que tá na igreja, tá assistindo a aula, tá assistindo aquilo, então aparentemente tá tudo ok, quando o seu coração tá completamente distante do Senhor, tá completamente em ruína de pecado. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem. Arruma a casa primeiro de dentro, para que essa de fora aparente transborde do amor de Cristo, mas se dentro não está bem trabalhado, as coisas não estão ok não, pessoal. Examine, pois, o homem a si mesmo e veja, né, se há algum mal, para que você tome atitudes de mudança. Amém? Irmã Cândida chegando aí também. Boa noite, a paz de Cristo, família. Abel deu o sacrifício dele com amor, exato. Minha avó comentou aqui. E vamos lá, vamos continuar. Tô sentindo falta de muita gente aí na escola, hein? Versículo 5. Pela fé, Enoque, outro aí do Antigo Testamento, foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus os transladara. Essas palavras são interessantes. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Justiça que vem da fé. Olha só, o autor já falou de Caim e Abel, agora falou de Enoque e também começou a falar de Noé. Heróis da fé, pessoas que tiveram atitudes que agradaram a Deus. Está vendo? Agradar. Então a fé está muito ligada em você agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha atitudes, atos de fé. De fé. É aquilo que a gente vê, né? É até um ditado, um dito que dizem aí fora, né? Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Ou seja, atitudes que partam de nós voluntariamente. É aquilo assim, do nada eu senti que eu preciso fazer, que eu preciso buscar, que eu preciso estar presente, que eu preciso trabalhar dessa forma. Atitudes. Aulas servem para despertar a gente nisso, né? Porque às vezes a gente se encontra nessa situação. A gente se encontra. A gente se vê muitas vezes assim, sem força. Eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo, mas não começo, não ando, não faço. Preciso realmente ter esses atos. O exemplo de Noé. Sem saber do futuro, obedeceu ao Senhor Deus e começou a construir uma arca. Funcionalidade assim, porque isso e aquilo, obediência. Começou ali a trabalhar a arca, que corroborou na salvação da família dele perante todo mundo, que foi condenado e morreu. Todas as pessoas, à exceção da família dele. Vocês viram Enoque? A história conta que Enoque agradou Deus de uma forma tão assim, que simplesmente esse homem, à luz da palavra, foi transladado. Olha só, transladado. Como é que ele fala aqui? Deixa eu ver.
Ó, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ou seja, foi um homem que veio ao mundo e simplesmente Deus pegou ele e ele não passou pela morte, ele não morreu. Enoque. A gente acabou de ler isso. Atos que agradam ao Senhor, aos olhos do Senhor. Realmente, eu fico imaginando o Senhor lá do céu nos olhando, esperando a gente ter esses atos de confiança nele. Sabe? Atos que realmente tiram a gente da zona de conforto. É uma palavra muito usada, né, no trabalho e tudo mais. Tiram a gente da zona de conforto. Por quê? A gente precisa dessas atitudes, assumir esses riscos para provar para nós mesmos que cremos no Senhor Deus, que sabemos e depositamos a nossa fé nele. É aquele... Eu já contei aqui uma vez sobre um vídeo que eram as últimas palavras de pilotos que sofreram acidentes aéreos. E muitos desses acidentes, as últimas palavras dessas pessoas eram Jesus, 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 no microfone do rádio do avião. O que isso significa? Primeiro que a gente, às vezes tardiamente, confia que realmente é Jesus que nos salva, é Jesus que pode nos salvar. Quantas histórias de pessoas que a gente vê em momentos, em leitos de morte, em hospitais, que ali é a última saída da pessoa e essa pessoa ali se converte. Essa pessoa ali realmente assume a certeza de que humanamente impossível, cientificamente impossível, mas divinamente possível, porque é Deus ali que pode salvar. E ali essa pessoa se quebranta. Mas às vezes não dá tempo, às vezes conta com essa suposta sorte. A gente estava falando ali na última aula, eu lembro que a Vitória perguntou, então pode ser que a pessoa ali nunca creu, nunca foi à igreja, nunca quis saber nada de Deus. Mas no último segundo da vida dela ali, alguém vai lá, ministra Jesus Cristo na vida dela, ela recebe o Senhor ali como seu Salvador e morre. A gente ficou conversando bastante sobre a questão da salvação, né? Vocês jogaram exemplos lá do ladrão da cruz e tudo mais. Só que ele ali, tudo bem, deu tempo, mas e quantos não tem esse tempo? Vai contar com a sorte de chegar no último segundo da tua vida e Senhor, me perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. E morrer? Vai contar com essa sorte? Ou já quer ir trilhando um caminho aos céus, um caminho de arrependimento, um processo aí que pode durar a tua vida inteira, mas no final, ele realmente se cumprirá, haverá salvação. Isso se enquadra muito a nós que estamos aqui aprendendo, estudando a escola bíblica, participando do culto. É passinhos que a gente dá de atitudes de mudança da nossa vida. Certo? Vamos ver aqui os comentários. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Tá, Hebreus 11, a gente acabou de ler. E Noé nem sabia o motivo de construir a arca, apenas obedeceu. A fé é obediente. Irmão Mário chegando aí, boa noite. Amém, irmão Mário, Deus vos abençoe. Feliz Páscoa para toda a família Costa. Josi Mary chegando aí com o Sergião. Chegando atrasado, hein, Josi? Manda um beijo aí no Sérgio. Então vamos continuar? Cadê? Deixa eu ver meu tempo. Tá, ainda temos tempo. Então vamos lá, versículo 8.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha só que isso aqui é interessante. A gente já começa a ver algumas palavras que nos ajudam a realmente ter e buscar fé no nosso coração. A primeira delas é obediência. Obediência. Deus, que é o nosso Pai, como Ele ama filhos obedientes à sua palavra. Noé começou a construir uma arca sem nem saber o motivo de estar construindo. Abraão recebeu uma palavra de sair sem nem saber também acerca do seu futuro. Mas ambos obedeceram. E quando você obedece, obediência a Deus, primeiramente o teu eu se quebranta um pouco, tá? Porque a gente está meio que baixando a nossa guarda de obedecer a alguém. Olha só. A gente está realmente tirando um pouco ali da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso ego, do nosso isso e baixando a guarda e obedecendo. Já é um ato. E agora você que vai obedecer, que obedece aos fundamentos cristãos da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, começa a fazer coisas que talvez no presente você não entenda, não veja, não faça ideia, mas que no futuro irá corroborar com muitos planos de salvação, muitos planos de crescimento, muitos planos de prosperidade, tudo de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Então, no presente é aquilo. Obedece. O que a palavra nos ensina? Honrar pai e mãe. O que mais? Amar o meu próximo como a mim mesmo. O que mais? Me desprender das raízes terrenas do mundo, da materialidade desse mundo. O que mais? O presente. A gente começa a ter atitudes que num futuro poderá corroborar com a nossa salvação em Cristo. Que pena, me lembrei agora, quando Jesus conta a história, né, do jovem rico. Que pena. Porque ele olhou para o material aqui do mundo, tendo essa oportunidade única da vida dele, de obedecer às palavras de Jesus Cristo. Ele não obedeceu. Hoje, isso serve como exemplo para nós, mas um exemplo errado. Aqui, na carta aos Hebreus, ele está colocando exemplos de pessoas que agradaram o coração de Deus. Então, se tiver que a gente, ter algum espelho de alguma atitude que agrada ao Senhor Deus, busquemos nessas pessoas aqui. Padeceram das mesmas tentações que a gente, padeceram do mesmo tribulações que a gente, foram humanos como a gente, mas que hoje serve para nos dar uma luz. Lembrem, é uma inspiração, mas isso não significa que você... legal, você só realmente se inspira nessa pessoa, tudo, mas você não tem os teus atos. Tenha os teus atos, para você viver experiências como essa, certo? Você viu no versículo 10 o que ele fala, que é interessante, né? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
todos esses que lá no Antigo Testamento tiveram esses atos, eles tiveram a fé exatamente no que a gente vive hoje, que é a graça, que é Jesus, que é a Nova Jerusalém, que é o futuro depois do Apocalipse. Olha só quantos anos se passaram, quantos anos aconteceu isso, tal, eles já se foram, mas as atitudes que eles tiveram reverberarão lá no futuro ainda com Deus. Que hoje chegou a nossa ciência de sabermos, de aprendermos. Olha só, interessante. Interessante. O certo é a gente preparar o caminho para irmos à glória, exato. Minha avó comentou aqui. Preparar, plantar lá os frutos para deixar bons frutos. Ó, eu lembrei agora, minha avó Miriam já partiu, mas quantos bons frutos ela deixou aqui na terra. Porque ainda que morto, fala, ministra. Olha só. Bons exemplos e exemplos de fé, exemplos de salvação, exemplos evangelísticos. Continuando. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa palavra que ele fala aqui é interessante. Peregrinos sobre a terra. Porque isso reflete muito a data de hoje, que é a Páscoa, e a nossa passagem pela terra, porque muito mais além será a nossa vida infinitamente eterna com o Senhor Deus. E a gente aqui na terra tá de passagem, não pertencemos aqui, estamos peregrinando aqui na terra. E já que estamos peregrinando, já que essa terra, esse lugar não nos pertence, que deixemos bons frutos aqui, para quando partirmos e vivermos a eternidade com o Senhor Deus, esses frutos reverberem em salvação, em libertação de pessoas, assim como foram os mártires, que hoje nos ministram através dessas palavras. Assim como foi o exemplo de Jesus, peregrinou aqui na terra também como homem. Olha só, é interessante, quando a gente começa a falar essas coisas do futuro, a Nova Jerusalém, os céus, a nossa morada nos céus, as coisas que a gente não vê isso, está escrito aqui, mas a gente não vê. Mas absolutamente tudo irá se cumprir no tempo de Deus para a nossa vida. Ok? E você vê, olha ainda no 13, né? Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Ou seja, essa Nova Jerusalém prometida a nós não vemos. Não vemos ela. Não aconteceu ainda nesse momento de agora, não aconteceu. Mas de longe a gente, nossa, está ali preparada para nós, um lugar onde a gente irá adorar a Deus 24 horas sem parar. Está tudo ali, a gente não vê, mas está ali. Assim como eles, né? Peregrinando, aqueles não viam nada daquilo quando Deus falou para Abraão: os seus filhos serão como as estrelas dos céus, maior até do que os grãos de areia da praia. Como é que ele ia ver isso? Ele não vê. Meu Deus.
Mas essa promessa, ele morreu na fé, não viu a promessa, só que ela está aí se cumprindo. Olha só. Ainda que morto, né? Isso ainda reverbera nas nossas vidas. Essas promessas aos antepassados, milênios atrás, olha só. Como é que pode, né? A gente tentar trabalhar tudo aqui no curto prazo, achando que Deus vai me abençoar no mês que vem, no ano que vem eu vou conseguir isso, tudo, pá. Sendo que essas promessas, estão reverberando aí durante milênios, até se cumprir em sua essência, né, em sua plenitude. Expedito chegou aí, a paz do Senhor, Expedito, boa noite. Como é bom agradar o coração de Deus, precisamos procurar fazê-lo em todo o tempo, amém. Josi comentou, eu creio, a gente não vê, mas crê, exato. Aleluia, Maria Antonieta. Deixa eu ver meu tempo. Tá, então dá. Continuando então, versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora que aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estava para vir. Pela fé, Jacó estava para morrer e abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens para os seus próprios ossos. Olha só, aqui tem muitas e muitas coisas interessantes, e tudo pela fé, pela fé, pela fé. Mas vejam, se uma daquelas a gente já entendeu que obediência é um ato da gente começar a praticar a nossa fé, outra aqui vocês viram, Abraão, pela fé, Abraão foi posto à prova. Olha só. Como que pode? Eu tento imaginar na cabeça de Abraão. Ele não podia ter filho. Aí Deus foi lá e abençoou Sara e ele, e tiveram um filho chamado Isaque. Filho da promessa. Filho do qual Deus falou, eu vou te dar esse filho. E ele já avançado em idade, né? Sara com 90 anos de idade teve o filho. Aí do nada, Deus coloca Abraão à prova e manda Abraão sacrificar o filho, Isaque. E Abraão, assim, obedeceu. E ia lá sacrificar Isaque. Mas olha só, mas crendo, olha como ele fala. Ó, cadê? Olha o 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, Abraão estava obedecendo a Deus, crendo no seu coração que, mesmo que isso aconteça, que eu sacrifique aqui o meu filho, eu creio que o Senhor Deus pode ressuscitá-lo. E foi isso que Deus enxergou
quando ele foi lá ter esse ato. Foi isso que Deus viu ali e é isso que agrada ao Senhor Deus. Porque mesmo que você veja que é o fim, você ainda crê que pode haver ressurreição. Você ainda crê que pode haver salvação, libertação. Isso é fé e é isso que agrada a Deus. Isso que agrada a Deus. Então, se você está aqui, que aprendeu uma forma de agradar a Deus tenha atitudes como essa, obediência ao Senhor Deus, no que Ele fala, no que Ele ministra o teu coração. Certo? E aí ele ainda comenta aqui mais, né, acerca de Isaac. Tudo pela fé, né? Pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José. Abençoou, né? Tiveram atos ainda do que iria vir, né? Olha só, José. Pela fé ele teve essas atitudes e tal, mas a libertação do povo de Israel do Egito só aconteceu lá na frente com Moisés. Ele morreu, José morreu e não viu isso se cumprir. Mas pela fé ele enxergou, pela fé. É o olhar o invisível. Olha só que ilógico isso, né? Totalmente lógico para Deus, mas para nós humanos limitados não sabemos explicar. Mas para Deus, perfeito. Porque é tudo pela fé. Como é que pode, né? Nossa, a gente tem que trabalhar... pela fé. Aqui na Bíblia ele fala, né? Pela fé ele criou o mundo, o Senhor Deus. Né? Pela palavra. Ou seja, eu acredito que essa aula aqui, ela veio justamente para a gente rever como anda a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Reveja, analise o seu coração, eu vou analisar o meu, para que a gente, de fato, tenha mais atitudes como essa, para que a gente seja mais obediente a Ele. Reveja, analise-se. Certo? A gente vai finalizar a aula de hoje aqui no versículo 22, capítulo 11 da Carta aos Hebreus, no versículo 22, e na aula que vem a gente vai continuar o 23 para frente, certo? Abram comigo Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Até aqui. Essas palavras, quando aparecem na Bíblia, a gente tem que ter uma atenção muito interessante, porque são palavras... Poxa, a gente falar de alguma coisa invisível, a gente comentar, fazer tudo isso aqui em prol de algo que é invisível a nós, o que nos motiva? O exemplo de Moisés aqui, que pela fé ele fez tudo isso, acreditando, né, nesse invisível. Qual é a motivação de tudo isso? Até da nossa fé em algo invisível aos nossos olhos. Não vemos, não tem como. O que é que vocês acham que motiva o nosso coração a crer em alguma coisa que a gente não vê? O que vocês poderiam me dar uma luz de... Nossa, vamos lá. Por que eu creio em Deus? O que me faz realmente acreditar que existe um Deus invisível, nunca vi?
mas ao mesmo tempo eu defendo com toda meus argumentos que eu acredito nisso, mesmo sem prova, mas para mim está provado. Não tenho dúvida de que Deus existe, de que Ele é invisível, de que eu nunca vi, e de que outra pessoa não mudaria essa opinião em mim, mesmo sem provas materiais do tipo, Ele é assim, Ele fez isso, eu vi os olhos, eu via... Diga. Sim. Isso que você falou é um detalhe muito importante, a gente ainda vai falar sobre essas promessas. E realmente, um dos caminhos é a gente falar do Espírito Santo, que não deixa de ser invisível também, tá? Mas aí a gente pergunta, poxa, foi comentado aqui que ele tem essa capacidade de convencer. Vocês concordam comigo que cada um de nós somos convencidos de formas diferentes? Por exemplo, para mim, basta que uma pessoa fale alguma experiência que ela teve com Deus, que eu já fico convencido de que esse discurso é verdade. Talvez porque eu já vivi. Para outras formas de convencimento é eu destrinchar a Bíblia aqui para você, falar dos heróis da fé, falar isso, falar aquilo, e você fica convencido de que tudo isso aqui é verdade. Olha as formas diferentes que o Espírito Santo tem trabalhado em cada um dos seus para trazer justamente esse convencimento nosso, que é crer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. São maneiras diferentes, vocês estão percebendo? Mas todas elas levam justamente à luz, que é Jesus Cristo na nossa vida. E aqui ele falou sobre Moisés, várias atitudes de Moisés que corroboraram a fé dele. Quando a gente estava estudando Atos dos Apóstolos, a gente aprendia uma coisa que era interessante, que era, de fato, a gente ter atos, ação, agir, atitude, à luz do que todos eles foram no tempo passado, né? Paulo, os apóstolos, tiveram atos de fé, atos de coragem, atos de intrepidez, lembram disso? A mesma coisa ele tem falado aqui de Moisés, por exemplo, teve atos, ele não quis que ele fosse reconhecido como filho da filha de Faraó, por exemplo, um ato, decisão que ele quis tomar. Então vocês estão vendo que fé, ela está caminhando junto com atos, com ações, obras que ele tem feito, juntos. Não é só um, não é só outro, é junto. Mas vamos continuar. Olha só. Versículo 28. Hebreus 11, 28. Sim. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Ou seja, ele está lembrando o fato histórico de Moisés. Um detalhe, a carta é aos hebreus. Então, o hebreu tem essas histórias aqui muito vivificadas no coração dele, tá? Eles destrincham a Torá ali, que são os livros, os primeiros livros ali da Bíblia, de uma ponta a outra. E esse autor, à luz dos antigos, está tentando mostrar esses atos de fé que eles tiveram para justamente o Espírito Santo começar a trabalhar o coração, porque são hebreus. Estão entendendo? Então, estrategicamente, como ele tem usado, como é que você pregaria Jesus Cristo para um hebreu?
Ó, Jesus Cristo é o nosso Salvador, morreu na cruz do Calvário por nós. Tá tudo correto? Tá. Só que ele é um hebreu. Ele já tem uma certa, como é que eu digo? Uma certa liturgia, não, mas uma certa conduta ali com as orações, os dogmas dele, tangente ao nosso Deus. Mas aí tem Jesus. E aí? Estrategicamente, ele está ressuscitando os heróis da fé, provando pela fé. Ele cita até Cristo, né? Vocês viram aqui que ele citou Cristo? Olha só. No versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito. Ou seja, Moisés teve essa atitude. E o autor cita Jesus Cristo. Então, estão sacando a estratégia que ele está usando para convencer, claro que esse trabalho é em conjunto com o Espírito Santo, o povo hebreu. Certo? Então vamos continuar. Agora vamos para o versículo 30. Os israelitas em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E quem mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram fuga exércitos de estrangeiros. O que ele tem falado aqui? Todos esses que eu citei: Samuel, Davi, Jefité, o exemplo lá de Raabe. Se são nomes, talvez, que vocês ainda não tenham conhecimento, tudo isso está lá no Antigo Testamento. É por isso que esse autor da carta aos Hebreus, ele está pegando coisa dos antigos lá, que são fatos reais, que o povo hebreu sabe também, conhece também, e trazendo aqui para o campo da fé, eu diria, um campo espiritual onde a gente realmente anda em fé, sabe? Agora, por que a gente tem falado até em tantas aulas fé? É preciso a gente ter fé, é preciso a gente crer, é preciso que a gente acredite realmente no invisível, no impossível, no em alguma coisa. Por quê? Porque para nós cristãos a fé é algo que tem que estar vivificado no nosso coração. Sem fé, a gente pode ser um cristão genuíno. Sem fé não dá. Com obras só não dá. Não adianta eu só ser bonzinho. Não adianta eu só ser muito caridoso, muito generoso, mas não ter fé, não dá. O contrário também. Não adianta eu só ter fé e não ter obra nenhuma, não ter ação nenhuma. Ah, eu acredito, você vai ser curada, abençoa ele. Cadê minhas ações? Cadê? Eu sempre dou esse exemplo, vou repetir aqui de novo. É a mesma coisa da gente estar andando na rua, ver ali alguma pessoa bem necessitada, às vezes até morando na rua, e a gente pega e fala, num dia de frio, Deus abençoe, e sai andando. O que você fez? Você teve a fé? Teve. Você falou, né? Direcionou ali, Deus abençoe. Jogou uma palavra ali de bênção para a vida da pessoa. Mas é a tua obra? Porque você foi embora, a pessoa vai continuar na rua, continuar no frio, continuar com fome, continuar... Cadê a obra? Cadê a ação? Estão entendendo? Então, a junção disso para a nossa vida cristã, que não adianta só um, não adianta só outro, são os dois caminhando juntos,
Estão percebendo? À luz do que todos esses heróis da fé aqui passaram também. Eles oravam a Deus e iam lá para o campo de batalha. Eles oravam, faziam, reuniam e iam lá rodear a cidade. Ou seja, é o você crer e você ir lá agir, botar em chave, em questão realmente o que você acredita, certo? Vamos lá, estou sentindo que vocês estão muito tímidos. Deixa eu ver aqui quem está acompanhando a gente também pela live. Quem entrou aí, dá um boa noite aí, uma paz do Senhor, para eu ver que você está online. Tem bastante gente. Irmão Mário, meu avô, foi o primeiro a chegar. Uau, com certeza estaremos acompanhando online a toda a pregação da igreja. Legal, vô. Beijo. Irmão Mário, boa noite, meus queridos irmãos. Que Deus Altíssimo vos abençoe ricamente. Forte abraço, com saudade de todos os meus queridos irmãos. Também temos muita saudade, irmão Mário. Irmã Conceição, a paz do Senhor. Boa noite, amém. HMLPX. João Vitor ou não, Sara? Hoje não? Filipinho, será? Não sei. Depois você coloca o nome aí pra gente saber quem você é. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, amém. Espírito Santo nos convence. Minha avó também, Tereza, aqui comentando. Nós temos que viver pela fé. Cláudio, Adriane e Mateus assistindo. Amém. Deus abençoe, irmão Cláudio. Amém. Vão comentando aí, vão continuando a nossa discussão, porque a gente vai entrar num tema. Eu acho que isso aqui vai dar um bom debate santo aqui dentro. Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Estão lembrando aí de quem ele pode estar falando? Mas vamos lá. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Pesado. Mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora que entra um tema muito chave. Já foi citado aqui no início da aula a questão das promessas. A gente crer em promessas dadas para nós. E o autor está citando várias pessoas aqui, não sei se vocês conseguiram lembrar aí, por exemplo, Daniel foi preso, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que passaram ali pertinho ali de morrerem, né, de serem, né? Você viu o que ele falou aqui? Pessoas que foram cerradas ao meio. Isso aqui foi um profeta. Fica aí para o irmão Sérgio depois descobrir, irmão Sérgio. Eu já tenho uma pista já, mas um estudo seria bem legal. Uma pessoa que foi cerrada ao meio, lá atrás. Quem? Ou seja, só no Antigo Testamento. No Antigo. Só mortes violentas, opróbrio, perseguições, só. Mas pela fé, eles deram um bom testemunho. Você viu que ele termina aqui falando, pela fé deram um bom testemunho disso. Mas agora vem uma coisa que é interessante,
que é interessante. Vocês viram e leram esse último versículo que ele fala aqui, o penúltimo versículo, o versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por quê? Por quê? Diga, pastor, ia falar? Aham. Exato. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Ou seja, exato. Já pesquisou aí, né? É. Exato. Depois bota a referência aí no chat aí, tia. Olha só. Eles, de fato, viveram tudo isso, viveram pela fé e tudo mais, mas a concretização da promessa só veio em Jesus. Mas até lá eles morreram, já se passaram, já foram, eles não viram, não ali testificaram isso. Diferente de nós testificamos isso. Essa promessa entrou já em vigor aqui para nós, que é Jesus Cristo na nossa vida. Mas se você pensar assim, poxa, como é que fica uma situação para nós? Agora vamos nos colocar, porque nós viemos agora depois de Jesus. Promessas podem não ser concretizadas na nossa vida até os nossos últimos dias? Sim ou não? Imagina, você tem uma promessa, Deus te deu uma promessa. Ela vai se cumprir porque saiu da boca de Deus. Ali você tem fé nessa promessa e tudo mais. E até o teu último dia, teu último segundo, essa promessa ela tem que se cumprir ou não? Você vai morrer, passar dessa sem ver a promessa cumprida. O que vocês acham? O que vocês acham? Aham. Sim, sim. Que você esteja viva. Que mais? Que mais vocês acham? Que mais vocês acham? Diga, pastor. Aham. 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 Porque a gente tem o poder, o livre-arbítrio. A gente, vamos dizer, Deus te prometeu que você vai ser um grande pregador do Evangelho do Senhor. Você foi, recebeu essa palavra. Mas você escolhe seguir um caminho de destruição. Um caminho errado, um caminho errante da palavra do Senhor. Sansão. Sim. Sim, sim. Por opção dele, né? O exemplo, a pastora Marisa está citando aqui, o exemplo de Sansão, que tinha uma promessa ali, mas por opção, escolha dele, começou um caminho errante, decisões erradas, atitudes erradas, e simplesmente padeceu o mal, né? No final da vida dele e tudo mais. Então, isso aqui é uma reflexão bem interessante para nós. Por quê?
Ao mesmo tempo a gente pensa que o Senhor zela e vela, né, pela sua palavra, e que a gente pode até citar também, ele não é homem quem minta, nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa. E ao mesmo tempo a gente sabe que as promessas elas caminham junto aqui com a nossa fé, porque a gente crê. É o mesmo passo no qual eu olho para as minhas atitudes e eu vejo se eu de fato estou no centro da vontade do Senhor para o cumprimento dessa. Vocês lembram aqui, uma vez a gente leu na carta de Timóteo que não bastava a gente pedir alguma coisa a Deus, orar, fazendo algum pedido, porque ele precisava estar em conformidade com a vontade do Senhor. Estão entendendo? Então existe ali nesse interim, ao exemplo dessas pessoas, Sansão, o nosso livre-arbítrio. As promessas de Deus são reais, mas as nossas atitudes, elas direcionam o caminho que a gente quer seguir. Se eu quero ir para o caminho da palavra de Jesus Cristo, amém. Aqui tem milhares de promessas para você. Se eu quero trilhar um caminho errante, essas promessas não estão nessa trilha que você está fazendo. Não está. Elas não deixam de existir, mas ela não está nesse caminho que você está escolhendo para a sua vida. Estão percebendo? Que tudo vai depender aí das nossas atitudes. Por isso que quando a gente fala de livre-arbítrio, é uma coisa muito preciosa que o Senhor deu para nós. Muito preciosa. Primeiro, para a gente não ser robôs. O Senhor não queria criar robôs aqui que obedecessem ali e fizessem amém, não. Ele queria que fosse algo genuíno do nosso intrínseco do coração aqui, adorá-lo porque a gente quer adorar, não porque a gente foi programado a adorar. Estão entendendo? Então isso é muito precioso, porque leva exatamente a dois caminhos: o caminho de promessas ou o caminho de destruição. Promessas não vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é justamente o caminho que você vai escolher fazê-las. Estão entendendo? Então é bem curioso a gente ver, porque à luz da palavra, muitos aqui morreram, padeceram, sem que a promessa fosse concretizada. Um morreu e graças a Deus ressuscitou, e a promessa foi cumprida, que é Jesus Cristo. Em sua plenitude, essa promessa foi cumprida. Ele veio com essa missão, cumpriu essa missão e foi embora. Tá hoje assentado à destra de Deus. Cumpriu a missão, escolheu, tá? Porque ele foi tentado e no meio da tentação ele escolheu o caminho das promessas que tinham para ele. Cumpriu a missão e graças a Deus hoje temos um Salvador, que é Jesus. Diga. Sim, sim. Exato. Isso faz tão sentido. Diga, termina. Ah, sim. Ah, lembro. Eu lembro. Nossa, interessante mesmo, né? Exato.
Tanto é que eles profetizavam e muito, né? Se a gente vê lá Isaías 9, né? Poxa, são muitas promessas que eles deixaram lá atrás para nós, olha só. Aham. Pois é. Pois é. Exato, 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 exato. É, e o Simeão, por exemplo, ó, se ele não tivesse ali na vontade do Senhor, em todo o seu percurso de vida, ele não estaria ali presente. Ele não veria ali Jesus Cristo, né, o nascimento ali, tocar, ver, nossa, agora eu posso partir. Estão vendo? Porque ele não estava na vontade. Sim. Que já sabia, né? Pois é. Que de fato são promessas em conformidade com a vontade de Deus para a vida dele. Estão entendendo? Então, se a gente falou alguns minutos atrás que a fé caminha com obras, as promessas caminham com a vontade de Deus. Ou seja, estamos no centro ou não, para que essas promessas se cumpram na nossa vida. Estão percebendo? Ele finaliza essa parte falando de alguma coisa superior. Sempre quando tem essas coisas que a gente lê, invisível, algo superior ao que era antes, né? Como a gente falou da aula das alianças, né? A nova aliança, que era uma aliança superior. Ele finaliza aqui falando, ó, cadê? Por haver, 40, ó. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, isso daqui é Jesus, é a aliança que foi feita, algo superior. Estão percebendo a estratégia que esse autor está falando com os hebreus? Porque ele está citando fatos que aconteceram com Jesus Cristo para pessoas que dominavam e dominam o Antigo Testamento ali, a parte do início ali da Bíblia. E ele está colocando, ele está citando algumas coisas. Ele já falou de Cristo, já falou da nova aliança, tem falado do Espírito Santo nas entrelinhas. Estão percebendo? Vamos lá. Então finalizamos aí o capítulo 11.